A Idade Média é lembrada como a Era das Trevas, um período marcado por doenças, torturas e crenças que hoje parecem impensáveis. O mundo estava mergulhado no medo e a vida humana tinha pouco valor. Hoje você vai conhecer 10 curiosidades sombrias da Idade Média. 1. A morte era um espetáculo público. Na Idade Média, a execução não era apenas uma forma de justiça, era também entretenimento. Enforcamentos, decapitações e pessoas queimadas vivas aconteciam em praças públicas diante de multidões. Que vibravam como se estivessem assistindo a um espetáculo. Crianças, idosos e famílias inteiras presenciavam a brutalidade como parte do cotidiano. 2. Enterrados vivos por engano. Sem os avanços da medicina, muitas pessoas eram declaradas mortas, quando na verdade ainda estavam vivas. Havia casos de vítimas da peste que entravam em coma e eram enterradas apressadamente. Séculos depois, arqueólogos encontraram caixões com arranhões por dentro, prova de que pessoas acordaram dentro do próprio túmulo. 3. A peste negra matou 1 em cada 3 europeus. A peste bubônica, transmitida por pulgas de ratos, dizimou cerca de 25 milhões de pessoas entre 1347 e 1351. Corpos se acumulavam nas ruas e cidades inteiras eram abandonadas. Muitos acreditavam que era um castigo de Deus. Discutindo, tentando purificar o pecado humano. 4. Tortura como justiça. A tortura era considerada um meio válido de investigação. Instrumentos como a donzela de ferro, a roda da tortura e o garrote vil eram usados para extrair confissões. Muitas vezes, inocentes eram mutilados até confessar, apenas para escapar da dor. 5. O medo de vampiros e mortos-vivos. Superstições eram tão fortes que corpos eram enterrados com pedras na boca ou estacas no coração. O medo de que mortos pudessem se levantar e sugar a vida dos vivos era tão real que comunidades inteiras realizavam rituais de proteção antes de enterrar alguém. Ainda há mais segredos sombrios a seguir. Animais levados a julgamento. Por mais estranho que pareça, tribunais da Idade Média chegavam a julgar porcos, cabras e até ratos. Eles eram acusados de assassinatos ou destruição de plantações, e em alguns casos, condenados à morte. Acreditava-se que até os animais deviam responder diante da lei. 7. A caça às bruxas. As mulheres consideradas bruxas eram perseguidas, torturadas e queimadas vivas. Muitas vezes, bastava um vizinho acusar para que a pessoa fosse levada à fogueira. Qualquer conhecimento de ervas medicinais ou comportamento diferente já era motivo suficiente para uma execução cruel. 8. Cirurgias sem anestesia. Imagine precisar amputar uma perna.
ou abrir o crânio, sem nenhum tipo de anestesia. Esse era o destino de muitos pacientes medievais. Os médicos usavam serras, facas e até martelos. O único alívio para a dor era o desmaio do próprio paciente. 9. Ossários escondidos. Debaixo de várias cidades medievais, existiam ossários subterrâneos, túneis inteiros, cheios de esqueletos empilhados, usados para armazenar os corpos que não cabiam mais nos cemitérios. Até hoje, alguns desses lugares permanecem intocados, como verdadeiros labirintos da morte. 10. A fome que levava ao canibalismo. Durante guerras e pestes, a fome era tão desesperadora que aldeias inteiras chegaram a praticar canibalismo. Há relatos de pessoas que vendiam carne humana em mercados, disfarçada como carne de porco. Uma realidade sombria que revela até onde o desespero humano pode chegar. A Idade Média ficou conhecida como a Era das Trevas, e agora você sabe o motivo. Doenças, mortes, superstições e crueldades que parecem saídas de um filme de terror, mas que foram reais. Qual dessas curiosidades você achou mais assustadora? Deixe nos comentários. E não se esqueça as pichas graves, de coragem para uma história sombria como essa.